pessoa pode ter dor? Fala para mim. Ela pode ter dor na lombar. Onde mais? Ela pode ter dor coluna, exatamente. Ela pode ter dor no joelho, muito bom, Andressa. Ela pode ter dor no próprio quadril. Olha lá, sacroiliaca, lombar, joelho. Ela pode ter dor no próprio quadril. Ela pode ter uma bursite. Concorda comigo? Ou ela pode ter dor no pé. Ela pode ter fascite plantar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha lá, olha você querendo separar as pessoas em caixa de dor, sendo que a disfunção que ela tem é a mesma. Eu tenho quadril hipomóvel, a Thaís também, a Mônica também. Só que eu tenho dor na lombar, a Thaís tem dor no joelho e a Mônica tem dor no quadril. Olha lá. E você achando que você tem que passar exercício diferente para elas. Não. O mesmo exercício vai fazer bem para nós três, mesmo que a nossa dor seja diferente. Entenderam o tchan da parada? Entendeu por que você tem que entender do carro? Entendeu? Que todo carro vai ser igual? É isso. É isso. Beleza. Então, conceitos que a gente precisa quebrar na nossa cabeça, tá? Primeiro conceito. A gente acha que individualidade, né? Então a gente fala muito, né? E no Pilates, as professoras de Pilates, os estúdios de Pilates, né? Quem trabalha com Pilates fala muito isso. O meu Pilates é individualizado. E aí vocês criam monstros, tá, gente? Vocês criam monstros, vocês mesmas criam os monstros que os alunos se tornam monstro e aí depois o BO fica solto aí pelo mundo procurando os estúdios de Pilates. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça que o Pilates é individualizado. Tudo que é individualizado é único, exclusivo, sem imitações, né? Então, bom, já que o Pilates é individualizado, eu tenho que chegar na aula de Pilates e a minha professora tem que fazer o que eu preciso. Então, o meu exercício tem que ser diferente dos amigos, senão não é individualizado. É só o meu. Então, E aí, outra coisa também. Tem que ser... O meu Pilates é individualizado, ele é focado na minha dor. Então, é individualizado na minha lombar. Então, além de individualizar o aluno, eu individualizo ainda o lugar que ele sente dor, né? Então, é individualizado e tratando a lombar. Então, é exercício para a lombar. Fortalece, alonga, roda, amassa, bota agulha, bota ventosa, bota tudo na lombar da pessoa. Aí, gente, você cria um monstro que é o seu aluno. Né? É que nem mãe, né? Você criou seu filho, você criou um monstro, meu amor. Na hora que ele bater na sua cara, o que você vai fazer? Você que criou. Aluno, gente, é a mesma coisa. Se você não... E a gente é professora, não é à toa que eles chamam a gente de professora, instrutora. A gente está ali para instruir o cara. Se a gente não tem ali né? Se a gente não tem o jeito certinho ali, né? De como a gente vai levar a nossa aula, eles vão ter visões erradas do nosso individualizado, né? E aí você se lasca. Por quê? Porque, primeiro, uma aula individualizada é uma aula que você vai ter que fazer exercícios diferentes. Ou seja, se você tiver 3 alunos, são 3 aulas, ao invés de ser uma aula só. E ele não quer fazer igual do colega, que é individualizada a aula dele. Aí lascou. Aí, se você tiver 4 alunos, então esquece, né? Aí, o que vocês começam a fazer? Começa a reduzir o número de aluno em aula. Ah, então, já que eu não consigo atender 3, porque eu faço 3 aulas diferentes, eu boto 2. Aí eu boto 1. Eu já vi gente colocando 1. Eu já vi gente que, quando tem aluno que tem muita dor, bota 1. Gente que... Aqui aqui na comunidade tem aula sobre aula experimental. Que vai dar aula experimental e para mostrar para o aluno, gente, isso aqui é tiro no pé, né? Aula experimental eu dou individual. Porque o meu Pilates é individualizado. Tá bom, na hora que ele comprar, ele vai fazer aula com quem? Não vai fazer aula com 2 alunos? Ele mais 2? Então, por que a aula experimental tem que ser sozinho? Para você falar para ele que é individualizado? Pronto, a pessoa já chega no seu estúdio com a crença que ele é o único exclusivo, que sabe fazer tudo só para ele, entendeu? O bom é que o seu aluno já entre na aula experimental sabendo como que é a dinâmica. Então, ó, você tem dor aqui, vou botar você na aula da turma, a gente vai se falando, e aí eu vou te dando feedback, você vai me dando feedback se dói, se não dói, se tá bom, se não tá, e ele já vai percebendo que aqui funciona desse jeito. Aqui, a aula foi boa, eu fiz a aula junto com os alunos da turma, eu saí sem dor, eu senti os meus músculos, e foi ótimo, tá?
E não essa coisa que a gente tem de, é Pilates. Então, e outra coisa, né, que tem um agravante. Pilates é caro. Aí que lascou, né? Porque Pilates é caro. E aí, para ser caro, aí que tem que ser mais individualizado ainda, né? Então, já que é caro, então eu vou ter que pegar meu aluno ali e tratar ele que nem um bibelôzinho. Pegar ele ali, pegar ele, virou um bonequinho de porcelana. Gente, ninguém não tem condições, né? Isso aí é um buraco que você mesma está criando para você, certo? Então, individualidade não é nada disso. Não é aula experimental sozinho, não é fazer exercícios diferentes porque ele tem algum tipo de dor, não é ficar trabalhando só o lugar que ele tem dor. Individualidade não é nada disso. Quando eu falo para as pessoas que eu trabalho a individualidade do meu aluno, é que eu trabalho o que ele precisa. Ponto. Isso que é individualidade. Individualidade é trabalhar o que o meu aluno precisa. Ou seja, se ele vai vir na aula de hoje, eu vou trabalhar o que ele precisa. E aí você pode ter certeza que eu já dei um jeito de colocar o que ele precisa junto com o que a fulana precisa e todo mundo está na mesma aula fazendo o que todo mundo precisa. Porque, de novo, o esqueleto é o mesmo. Então, se uma coisa é boa para mim, provavelmente uma coisa vai ser boa para você também, certo? Então, isso que é individualidade. Então, individualidade é você conseguir identificar as necessidades do corpo do seu aluno. Então, você identifica e você age em cima disso. Então, tá, no seu estúdio, você trabalha em cima da individualidade dos seus alunos? É óbvio que eu trabalho. Por quê? Porque meu aluno chega, eu reconheço que ele precisa ser melhorado e eu faço exercícios que alimentam a necessidade dele. Eu faço exercícios que vão de acordo com o que ele precisa. Na minha aula, o exercício não é aleatório. Não é porque eu vi no Instagram e coloquei lá. É o exercício que eu sei que ele precisa. E isso é individualidade. E aí, se ele está fazendo um movimento igual a quem está lá na aula, é só um detalhe. É só um detalhe. Certo? E aí, vocês podem, inclusive, usar essa pergunta para justificarem para os alunos de vocês. Porque eu sei que, às vezes, eles perguntam, né? Mas se eu tenho dor no joelho e ele tem dor na cervical, por que a gente está fazendo a mesma aula? Então, tá te falando, tá funcionando? Se tá, então tá bom, então chega. Então não questiona, mas não pode fazer isso. Então, o que você vai falar para eles? Você vai falar isso, né? Mesmo que vocês tenham dores diferentes, você não percebeu que você está melhorando, né? Vocês têm dores diferentes, mas olha ali. Olha como vocês dois têm que trabalhar a força de glúteo. Nenhum dos dois tem glúteo, olha lá. Eu falo para vocês fazerem força, os dois ficam aí gemendo com dificuldade. Então, o que acontece é que no seu corpo, a falta de força no glúteo gerou uma dor lombar. Só que no corpo dele, a falta de força no glúteo gerou uma dor no joelho. Então, quando eu trabalho o glúteo para vocês dois têm benefício. Você não está sentindo que você melhorou? Ah, é verdade, eu melhorei mesmo. Então, não importa se você fez aula com igual ou não. O que importa é se você está melhorando, entendeu? Foca na informação boa. Pega ali o defeito que ele achou, faz o defeito dele diminuir, faz, né, a ideia, a imagem que ele tem ali, que pode ser ruim fazer a aula igual, diminuir e dar um valor, dar uma valorizada no ponto positivo para ele entender, tá? Ó, a Josi falou que tem dificuldades com pacientes com fibromialgia. Sempre com dor é muito difícil. Josi, é difícil mesmo, tá? Difícil trabalhar com esse tipo de aluno, mas acho que o medo é o pior e que nos prejudica mais. Então, vamos lá. Por exemplo, acabei de falar para vocês, não quero ensinar regras para vocês, quero que vocês pensem. Então, qual que é a minha estratégia? Putz, eu sei que a pessoa que tem fibromialgia, ela é uma pessoa mais difícil. É um fato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Sabe por quê? A pessoa que tem fibromialgia, ela tem um fator psicológico muito importante, né? Então, às vezes, minha aluna que tem fibromialgia, ela vai ficar super feliz se ela vê que ela está acompanhando a aula dos outros alunos. Quando ela ficar feliz que ela está acompanhando a aula dos outros alunos, isso vai ajudar na melhora dela. Às vezes, a minha aluna com fibromialgia, ela é muito medrosa. Muito medrosa. Ela acha que se ela estiver fazendo exercício igual dos outros, eu vou estar forçando ela a fazer exercício de quem não sente dor. Então, eu não estou dando a atenção que ela precisa para a dor dela. Então, essa aluna, eu vou ter que fazer exercício diferente com ela por um tempo.
E aí eu vou colocando exercícios iguais gradualmente. Até que quando ela percebeu, ela está fazendo aula igual. Entendeu? Então é o que eu falei. Existem exceções. A pessoa que tem fibromialgia é diferente. A pessoa que está gestante é diferente. Uma mulher que está recuperando da diástase é diferente. São exceções, né? Então a gente tem que ter segurança e conseguir olhar a situação como um todo para falar assim: o que eu vou fazer com a minha exceção? Nossa, meu Deus, amanhã eu vou atender quem tem fibromialgia. Nossa, eu não queria nem eu queria que ela faltasse. Meu Deus, faz ela faltar amanhã. Nossa, tomara que chova, tomara que acabe a luz do estúdio para não atender aquela mulher. Não, né? Vai ali testando como ela responde melhor a sua aula. Então, é isso que eu faço. Paciente difícil, gente, tem mesmo, tá? E a gente tem mania de querer reclamar de quem é muito difícil, né? Seguinte, seria ideal, seria perfeito se todo mundo fosse redondinho. Não vai ser. Vai ter o aluno que é mais chato, vai ter o aluno mais ranzinza, vai ter o aluno que você faz de tudo e ele não melhora. Outro dia eu falei para vocês, nos stories, eu falei, gente, não sei se vocês perceberam isso, mas eu tô com uma paciente aqui de fisioterapia que ela tá com dor no quadril. Aí a dor no quadril dela sara. Aí quando tá assim, ó, boa, no outro dia ela vem com dor no ombro e fala, não é possível. Aí tá bom. Aí vai lá tratar a dor do ombro dela. Aí a dor dela melhora. Aí eu falo assim, agora eu vou dar alta para ela, agora ela vai pro Pilates. Aí ela aparece com dor no pé. Gente, que isso? Meu Deus, tem outros fatores aí, né? Se, gente, resolver a dor de um aluno fosse única e exclusivamente biomecânica, a gente estava rico. A gente não, né? A gente sim, os outros não. Porque tem um monte de gente aí que faz aula aleatória. A gente que faz aula direitinho, sabendo de biomecânica, estava rico, né? Não é assim. Não é assim, tá? Tem vários tipos de pacientes e várias pessoas diferentes. Então, vamos lembrar do nosso objetivo aqui. Por que nós estamos aqui conversando esse assunto? Porque eu quero facilitar para que o difícil no seu dia seja realmente só o cliente difícil, para que todos os outros você consiga lidar bem. Aí você vai ter energia para lidar com a senhorinha que tem fibromialgia. Agora imagina se todas as suas aulas forem difíceis pra caramba e além de tudo você ainda tem alguém com fibromialgia. Puta. Aí não tem quem aguenta, né, gente? Aí eu não quero mais ser professora de pilates, eu quero ser outra profissão, eu quero ser manicure. Me tira desse estúdio. Faz sentido? Gente, o difícil, gente, sempre vai ter. O difícil sempre vai ter, tá? Dar uma aula igual, somente em aparelhos iguais. Se for 3 alunos em aparelhos diferentes, teria que ser 3 aulas diferentes. Paty, já vamos falar sobre isso, tá? Eu, gente, dou aula em aparelhos iguais faz pouco tempo. Não faz nem um ano que eu tenho aparelhos iguais. Quem me segue há mais tempo aqui, eu tinha aparelho, eu tinha um conjunto, eu tinha um estúdio completo. E eu aplicava esse raciocínio que eu tô falando para vocês no estúdio completo, tá? Mas já vamos chegar nessa parte aí que eu sabia que ia chegar essa dúvida. Então, já separei uma horinha para a gente falar dessa dúvida, tá, Paty? Tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, entender o que é de fato individualidade. Individualidade é trabalhar o que meu cliente precisa, ponto final. Não é fazer ele fazer exercício diferente, tá bom? Entender que a dor que o meu cliente sente, a dor que o meu aluno sente, ela é o sintoma de algum desequilíbrio nessa máquina que é o corpo dele, tá? Muitas vezes, a gente acha que a gente está trabalhando a individualidade do nosso cliente porque ele tem dor na lombar e você está fazendo exercícios para a região da lombar. E isso também deixa vocês cegas, tá? Então, você pensa assim, ó, meu aluno tem dor lombar. Então, tá, então o que eu vou fazer? Clássico, né, gente? O que uma pessoa que tem dor lombar precisa? Que a gente aprendeu na faculdade? Fortalecimento de abdômen e alongamento de posteriores, né? Não precisa de mais nada. Não. É dor lombar? Até eles já chegam falando. Eu tenho dor lombar, sabe por quê? Porque eu sou encurtado. Eles já chegam falando, ah lá, não encosto nem no meu pé. Olha aqui, ó, para você ver. É por isso que eu tenho dor, eu sou muito encurtado. Eu vim alongar no Pilates. Eles mesmos chegam falando isso pra gente. Que eles são encurtados, que eles querem alongar, né? Então, vocês também precisam entender isso. Que você trabalhar a dor do seu cliente não é necessariamente trabalhar a região que ele tem dor. É entender o que está acontecendo de desequilíbrios no corpo dele para que ele apresente essa dor. Aí entra o exemplo que eu dei do quadril hipomóvel, do quadril rígido, né?
Eu tenho dor no joelho, a Thaís na lombar, a Mônica no quadril. Só que todo mundo tem quadril rígido. Se a professora da Thaís focasse na dor lombar dela, ela ia ficar fortalecendo o abdômen e ia esquecer de mobilizar o quadril. A dor da Thaís não ia melhorar. Entendeu? Porque a professora dela está focada no sintoma. E quem está focado no sintoma enxuga gelo. Não adianta. É por isso que tem gente que faz 90 sessões de fisioterapia. Está errado. 90 sessões de fisioterapia, gente, só se justifica se a pessoa for atropelada num caminhão. Aí justifica. Caso contrário, não justifica você fazer 90 sessões de fisioterapia. É convênio? Não é convênio. Né? Fica lá para sempre. Virou terapia já. Já não é fisioterapia, já é terapia, já é amizade. Já criou um relacionamento ali com a pessoa. Tudo bem? Enquanto você ficar tratando a dor, você está enxugando gelo, né? Porque olha lá, eu tenho dor no quadril, eu tenho dor no quadril, a pessoa vai lá e cuida do meu quadril. A Thaís tem dor na lombar, só que o problema está no quadril. A pessoa está cuidando da lombar. A Mônica tem dor no joelho. A pessoa cuida do joelho, mas o problema está no quadril. Então, individualidade também não é trabalhar o lugar da dor, é buscar nesse corpo todo o que está acontecendo nele. E aí, como que vocês vão fazer isso? Né? De onde vocês vão tirar esse raciocínio? Existe, já é cientificamente comprovado que as nossas articulações, elas têm uma interdependência entre si. O que é isso, Tari? O nosso corpo, ele funciona como um todo, certo? Nós não somos um pedaço de coluna. Se eu tenho dor na lombar, eu não me resumo a uma lombar, a uma região da minha coluna que é um pedaço dela que tem dor. Não, eu sou uma pessoa como um todo. E já é cientificamente comprovado que as nossas articulações, elas dependem entre si, elas têm ligações entre si. Então, a Thaís tem dor na lombar porque o quadril dela está hipomóvel. O que é isso? É uma interdependência que as articulações têm uma da outra, certo? Então, não adianta eu cuidar do lugar que tem dor. Eu preciso pensar assim. Então, o que você vai pensar quando você receber seu aluno? O fulano tem dor na lombar? Então, tá bom. Quais articulações vão influenciar na dor da lombar do meu aluno? É essa pergunta que você tem que se fazer. Aí você vai buscar no aluno que tem dor lombar articulações que vão influenciar na dor lombar. Aí você vai buscar no aluno que tem dor no joelho articulações que vão influenciar na dor no joelho. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar articulações em comuns que dá para ser trabalhada com essas duas pessoas. Pronto, você vai botar elas na mesma aula. Claro? Tá vendo como não é tão difícil assim? Fala para mim se deu para acompanhar o raciocínio. Beleza? Você vai perceber que quando você começar a olhar o corpo como um todo, você vai encontrar informações cruzadas, né? Você vai encontrar pessoas com dores diferentes, só que têm a mesma dificuldade. A única coisa que muda, gente, é que o lugar que chorou no corpo dela é diferente. É isso que muda. O lugar que gritou em uma pessoa é um, o lugar que gritou em outra pessoa é outro. É só isso que muda. O que ela precisava é de trabalhar, o que essas pessoas precisam é de trabalhar a mesma coisa. Ok? Vocês concordam comigo que todo esse entendimento que vocês estão clareando na cabeça de vocês agora, tudo vai facilitar na hora de montar a aula de vocês? É para facilitar, estamos aqui para facilitar, tá? É tudo para deixar mais fácil. Sempre vai ter o aluno que é difícil, estamos deixando quem é fácil mais fácil para ter energia de cuidado para cuidar do difícil. Beleza? Uma pessoa que tem fibromialgia, gente, vou falar até um negócio contraditório, né? Uma pessoa que tem fibromialgia, é melhor ainda de cuidar dela. Por quê? Porque ela tem dor em tudo. Então, se você trabalhar todas as capacidades, você vai ajudar. Concorda comigo? Dói tudo. Se dói tudo, trabalha tudo, então. Então, ela precisa de força no quadril, ela precisa de mobilidade também. Aí ela precisa de força na coluna, ela precisa de mobilidade também. Aí ela precisa de mobilidade de cintura escapular, mas ela precisa de força de serrátil também. Aí ela precisa de crescimento axial, precisa de mobilidade também. Aí ela precisa de alongamento, ela precisa de tudo, porque dói tudo. Então, se você botar ela numa aula de alguém que tem dor cervical, é bom para ela, porque dói tudo. Então, se ela está na aula de quem tem dor cervical, tá tudo bem também.
Porque na aula de quem tem dor cervical, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar a mobilidade do ombro, você vai trabalhar a mobilidade torácica, você vai trabalhar fortalecimento de serrátil em quem tem dor cervical. Gente, fala para mim se existe um cliente de vocês que não precisa trabalhar fortalecimento de serrátil.